Boa noite a todas e a todos que estão aqui nos assistindo em mais uma transmissão ao vivo no Instagram Mundo Jairo Lima, né? A gente que hoje está dando sequência aqui à nossa conversa, à nossa entrevista com alguns candidatos a vereador do Recife, né? As eleições se aproximam no próximo domingo e imagino que a luta pelos votos nas ruas, né, nas conversas e principalmente aqui pela internet esteja intensificada, né, nos últimos dias, nas últimas semanas. No próximo domingo a gente tem as eleições que vão decidir aí quem são os 39 vereadores que vão exercer o mandato a partir da próxima legislatura em 2021 na Casa de José Mariano, a Câmara Municipal do Recife. E claro que a gente está fazendo uma série de entrevistas com alguns candidatos a vereador da nossa cidade e entre eles hoje está aqui um candidato do PT, que é professor da Universidade de Pernambuco, a UPE, e também é engenheiro da Compesa. A gente está falando do Hermes Costa. E ele vai bater esse papo com a gente aqui para apresentar suas ideias, falar sobre os pleitos que deve fazer ao futuro prefeito da cidade do Recife. Inclusive, ele já está chegando aqui para bater esse papo com a gente, enquanto vocês vão entrando também, né? Chegando para a gente conversar. Vamos chamar aqui o professor, olha aí, a Luciana Carneiro Leão, que é jornalista, foi minha colega, a gente foi colega de redação. E claro que aos poucos aí as pessoas vão chegando para participar de mais esse bate-papo aqui. Que deve estar chegando, aliás, deve estar super atarefado, né? Afinal de contas, como a gente falou, faltam 4 dias para a eleição. A campanha deve estar cada vez mais intensa. E aí, boa noite. Tudo boa bom? Noite. Tudo bom, tudo jóia. Tudo jóia. Estava falando aqui para o pessoal que faltando 4 dias para o pleito, deve estar realmente o negócio bem intensificado, né? Aumenta ainda mais, né? Porque faltando esses 4 dias, a gente sabe que é voto a voto, né? São essas 39 vagas, fora a eleição majoritária, que também exige uma dedicação grande dos próprios vereadores, que à medida que fazem sua campanha, claro que, obviamente, vão também fazer a campanha para a candidatura da chapa majoritária, obviamente. E a gente tem essa diversidade toda desse ano, né? De não poder estar na rua, principalmente para um partido como o Partido dos Trabalhadores, que sempre foi um partido muito do corpo a corpo, ainda mais quando está junto com o pessoal nessa chapa majoritária, mas a pandemia que a gente está vivendo impede um pouco esse calor, né, que vem das ruas, que movimenta geralmente as campanhas do PT de uma forma geral, e você se apresenta com essa candidatura, né, com a força de quem é professor da Universidade de Pernambuco, que é engenheiro da Compesa e está trazendo ideias novas e arejadas, propostas aí para quem está ainda escolhendo o candidato a vereador do Recife. Porque a gente sabe também que uma das características da eleição municipal é a escolha do vereador justamente nessa reta final, né? Ninguém vem pensando em vereador lá atrás, assim, quando aparecem os candidatos da chapa majoritária. Aí as pessoas vão, identificam o candidato que vai votar para prefeito, né? E vice-prefeito, obviamente, a chapa majoritária, e o candidato a vereador, as pessoas vão deixando para escolher justamente nessa reta final, né? Assim, por mais, é muito difícil, mas por mais que votem em outras candidaturas, muitas vezes, escolhe aquele seu vereador para votar justamente nessa reta final de campanha. Então, boa noite, é um prazer para mim estar falando contigo. Eu imagino que deve realmente estar bem corrido o seu tempo, mas agradeço pela disponibilidade de estar batendo esse papo com a gente aqui. Já falo para o pessoal que está entrando aqui aos poucos, tá chegando para esse bate-papo, para que adicione a gente também, além do Hermes, do Instagram do Hermes, adicione também o Mundo Jairo Lima, que é um projeto que eu estou colocando em prática, dando início de uma forma embrionária, depois de tantos anos de veículo. Então, tem um site também por trás disso, tem o jairolima.com.br. A gente está estruturando, não é, uma maneira mais arejada e também diferente e independente de praticar ou continuar praticando o jornalismo, né? E hoje a gente recebe aqui o professor Hermes,
para se apresentar suas propostas, e a gente tem esse tempo aí pela frente. Hermes, muito boa noite, obrigado pela sua presença aqui, participar com a gente. Boa noite, Jairo. Muito obrigado também pelo convite. Nós temos que aproveitar esses canais que são disponíveis, né? Principalmente aqui pelas redes sociais. A live foi algo que cresceu bastante, esse conceito, esse modelo de comunicação com a pandemia, e que eu acho que pós-fim da pandemia vai continuar presente nas nossas vidas, que são essas reuniões que a gente faz por videoconferência, utilizando as diversas ferramentas que existem, ou até esse bate-papo, né, esse diálogo que é feito aqui com duas pessoas utilizando o Instagram. A gente consegue ter acesso a várias pessoas rapidamente. Então, isso é uma ferramenta importante. A correria está grande. É muito grande, né? Exatamente. Tem um grupo de WhatsApp. Entra e sai muito. Isso. Grupo de WhatsApp, Facebook, Telegram. É uma loucura, velho. O tempo todo um cara conectado. Se deixar, amanhã, tarde e noite, o cara vai dormir lá, se acorda de madrugada para ir no banheiro e querendo olhar o celular. É assim, aí vai pro trabalho, tá dentro do ônibus, tá indo caminhando, o cara tá olhando o tempo todo, tá conectado. Mas isso eu acho que é o momento que quem tá vivendo. Obviamente quem precisa estabelecer também limites, né? Até pra gente, que isso pode se tornar também um vício, mas é importante e instrumento real de comunicação. Meu amigo, tá muito corrido, complementando a sua fala. A nossa candidatura é uma candidatura que nós temos um volume de campanha de rua muito grande, e aí praticando aquele conceito inicial lá do PT, né, o PT raiz, o PT quando foi fundado, que tem como objetivo central de qualquer mandato, qualquer candidatura, de ser feita pro lado das pessoas. Então, para você estar do lado das pessoas, você precisa conversar com as pessoas, olhar no olho a olho, apresentar suas propostas, discutir a cidade com elas, e a partir desse modelo, né, vamos colocar assim, dessa forma de construir coletivamente, você ter algo rico para poder apresentar para a cidade. Então, isso é o que nós estamos fazendo, Jair, desde novembro, cara, quando começamos a conceber dessa concepção aí, dessa candidatura, e a gente começou a juntar as pessoas, e aí foi um volume enorme, chegando, centenas de pessoas, como já está nesse momento, diversas reuniões em modelos diferentes, aí que você imaginar, por live, né, por meio de videoconferência, presencial, auditório, por apresentação, enfim, a gente fez muita coisa e conseguimos construir. Participação popular mesmo, né? Que o PT tem isso nas suas características, né? Da participação popular, né? Inclusive eu vi isso na sua carta do programa de governo, que tem essa coisa da chegada junto, né? De ouvir e escutar a população. Exatamente. Ser a voz, mas também ser a escuta, né? Que é tão importante. Deixa eu me apresentar rapidamente, já fui falando. E aí é importante vai lá. A gente se apresentar. Eu tô dando uma né? olhadinha no pessoal, que às vezes chega uma pergunta, alguma coisa, aí eu tô dando uma geralzinha. Mas vai lá. Pode interromper. Eu já vi que você gosta de falar e eu também, então a gente pode interromper o outro, fica à vontade. Meu querido, eu sou Hermes Costa, tenho 36 anos, sou casado com Rafaela, né, professora também da Universidade de Pernambuco, e trabalho na Universidade Federal também. Tenho 3 filhos, sou professor da Universidade de Pernambuco, curso de engenharia, há 8 anos, mas eu já passei também pela Universidade Federal, fui professor da Universidade Federal, fui professor do Instituto Federal, né, por meio de concurso, também passei pela ETEPAM, pela Uninasal, enfim, já fazem 12 anos que a gente está ensinando. Também eu trabalho na Compesa, sou engenheiro da Compesa. É uma empresa que, inclusive, eu tenho muito orgulho de trabalhar nela. É uma empresa que leva a água aí, que eu considero aí um direito fundamental humano para boa parte da população pernambucana. E com muita dificuldade no passado, eu acho que nesse momento a gente conseguiu melhorar bastante a empresa e sempre teve um papel fundamental para a sociedade, né, a Compesa, como empresa pública. Eu participo de movimento de luta, movimento social, Jair, desde os meus 16 anos. Eu nasci e fui criado no bairro de Bibiribe, vim de uma família muito humilde, trabalhadora. Meu pai é uma pessoa que me honra muito, né? Ele é comerciante formal, ambulante, até hoje. E minha mãe, professora de escola particular, né, de ensino infantil.
E com o que eles tinham, eles me deram acesso para educação, né? Foi basicamente a ferramenta que eles me ajudaram, né? E a gente conseguiu passar, naquela época, na Escola Técnica Federal, que eu acho que era um caminho que eu tinha, né? Fazer um curso técnico para poder ter um emprego, cara. Porque lá no bairro onde eu estava, era muito difícil, eu via a juventude desempregada, indo para as drogas, né? Sempre dessa forma. Então, eu consegui ter acesso à escola técnica, e quando eu entrei na escola técnica, já estava Fernando Henrique Cardoso como presidente, com aquele discurso que iria privatizar. Pronto, não, a gente Sim. vai privatizar as escolas técnicas, não sei se tu lembra, lá em 2000. Vamos privatizar as Lembro. escolas técnicas, vamos privatizar as universidades públicas. E aí, meu querido, eu fiz, meu amigo, eu entrei aqui com muita luta. Pô, eu vou entrar, já vai privatizar. E como é que a gente vai pensar o futuro também, né? Outras pessoas como eu, que poderia ter um acesso a esse local, que era o único meio de poder viabilizar o emprego, não vai ter. Então eu comecei a me movimentar dentro da escola, descobri que existia um tal de movimento estudantil, que a turma se Sim. organiza em grêmio, diretório acadêmico, me meti nessa onda, né, e terminei com um pouco mais de, de 2 meses, 3 meses, saindo candidato a presidente do Grêmio na época. E aí fui nessa aventura, a gente venceu, né, e aí a gente entrou com o mandato lá do Grêmio, né, que era a representação dos estudantes lá na escola técnica, para poder fazer essa luta. Então viajava Sim. para Brasília, era confusão aqui, a gente foi protesto, greve. Olha, foi uma luta grande. E aí, nesse momento, a gente estava tendo eleição também do governo federal, né? E Lula ganhou, cara. E aí Lula ganhou, e aí mudou o discurso, né? A gente começou a pedir privatizar, ampliar as universidades, né? Levar mais recurso financeiro, qualificar os professores, aumentar o número de professores. Aí eu fiz, meu amigo, estou num paraíso. É esse o partido que eu tenho que me filiar. E aí fui e me filiei ao Partido dos Trabalhadores nesse período. Né? Naquele momento lá, comecei a militar com a juventude do Partido dos Trabalhadores. Fui diretor acadêmico da Escola da Engenharia, né? Eu fiz engenharia na Escola Politécnica, na Universidade de Pernambuco, passei também no vestibular. E aí comecei no diretório acadêmico, fui diretório central dos estudantes também da UPE, certo? Terminei a faculdade, fui estudar no ITA, né? Fui fazer meu mestrado lá. E aí, quando eu cheguei por lá, tu sabe, né? Uma escola militar, movimento estudantil, É. não existe. Não, é. Aí é bem complicado. Mas aí eu É conheci o uma galera lá do movimento PT. militar. Aí eu conheci uma galera lá do PT que era do MST. Aí eu fiz, vou agora para fazer essa luta aqui por direito à terra, né? E moradia. Aí eu fiquei, no período que eu estava estudando lá, eu fiquei envolvido com o movimento popular, né? Com o MST mais especificamente. Voltando para Recife, eu fui aprovado no concurso da Compesa, né? E aí eu voltei para Recife. Voltando para Recife, eu comecei a fazer movimento sindical, Jário. E aí chega hoje, né? A gente está envolvido no movimento sindical, que também é um Sim. movimento extremamente importante, né? Um movimento de luta por garantia de direitos trabalhistas, garantir melhorias de condições de trabalho, melhoria de condições salariais. Tanto na Universidade de Pernambuco, como professor, como também como engenheiro na Compesa, né? Pela categoria dos urbanitários, os sindicatos urbanitários do Sindub. Então é isso. E aí, em 2019, Jairo, a gente conversando com algumas amigas e amigos, sentado, né? Com um grupo que eu faço parte, que a gente sempre trabalhava nas campanhas, voluntariamente, ajudando campanha majoritária e tal, a gente discutindo, bicho, como é que vai ser em 2020? Qual é a candidatura que a gente vai apoiar, Jairo? A gente precisa escolher um vereador aí para a gente poder dar carga, né? Ajudar a eleger, Sim. né? E defender o que a gente acredita de sociedade. E a gente viu que dentro do Partido dos Trabalhadores não tinha nenhum nome que pudesse representar o que a gente acredita, né? Que é a necessidade atual, que é de renovação, da gente Ah, oxigenar o partido, colocando novos exato. quadros, colocando uma geração diferente, cara. Essa geração da gente. Acho que a minha, a sua, Sim. nós temos umas idades parecidas, né? Uma mudança Exato. geracional. Como também uma mudança de discurso. Mudar o discurso, a gente poder falar um pouco mais do que é necessário, que é a luta de classe, que eu acho que é importante a gente fazer esse debate de novo, que não tem, mas também falar sobre tecnologia, falar sobre revolução 4.0 que está rolando aí com a gente, falar sobre cultura Exato. popular na cena alternativa que está abandonada aqui no Recife, falar sobre o segmento LGBTQIA+, especialmente a população trans da nossa cidade, né, que sofre violência e dificuldade para arrumar emprego, falar sobre o povo de terreiro já, não tinha ninguém que pudesse fazer essa fala também. Então, falar Sim. sobre a engenharia, né, numa perspectiva mais de transformação social,
e sobre o saneamento, que é algo que a gente trabalha, né, e que vive há muito tempo. Então a gente viu que era necessário lançar uma candidatura, né? E dentro desse debate, me escolheram, né, me sugeriram o meu nome, eu aceitei o desafio, e aí volta a minha fala inicial. Desde novembro que a gente está construindo essa candidatura, né, coletivamente, conversando com as pessoas, e por meio de diversas formas diferentes, né? E até que a gente conseguiu consolidar em uma carta compromisso, que é o que está disponível na internet, um documento enorme, com 82 folhas, mas que fala, mas ali é basicamente, Jairo, um grande resumo, né, de tudo que a gente fez ao longo desse período, né? E a gente chega agora, no dia 11, né, de novembro, há 4 dias, para poder ir para a votação aí, as eleições, com a candidatura que eu posso considerar para você com tranquilidade. E aqui não é uma fala de motivação, não. Uma candidatura que chega com muita força, né, e com garantia de conseguir esse mandato. Né, e que você vai ver lá no dia 16. Né, que, poxa, os caras conseguiram renovar. Porque tem muita gente que está construindo essa candidatura, dentro do partido e fora do partido, que está acreditando que é necessária uma mudança. Beleza? Falo demais, eu disse. Não, mas é para falar mesmo, né? E ainda mais faltando 4 dias para o partido. E você falando aí desse início dos anos 2000, eu me recordo que até a gente chegar na eleição de Lula, né? Aqui no Recife mesmo, no ano de 2000 mesmo, teve a vitória ali do João Paulo, né, sobre o Roberto Magalhães, que já serviu de termômetro para o que aconteceria ali 2 anos depois, com a eleição do ex-presidente Lula, né? E agora, uma coisa que me chamou a atenção, justamente essa coisa de ser engenheiro da Copesa, assim, que você apresenta os avanços. Copesa é aquele órgão assim, que a população às vezes escolhe para Cristo também, né? Tudo reclama da Copesa. Então eu imagino que a luta dessa transformação daí, de mostrar que é viável, de mostrar que pode, a Compesa é viável ainda, também deve ser uma batalha diária muito grande. E assim, eu vi dentro do seu projeto que existe uma proposta para que seja interligado junto com o município, né? Já que a Compesa é um órgão estadual e como é que seria fazer essa transversalidade, essa interface junto ao município? A Compesa trabalhando com o município, eu imagino que isso daria uma fluidez maior aos serviços prestados à população. Né? Isso aí é uma das propostas colocadas que está lá no seu programa. Como é que seria isso na prática, dia a dia? Pronto. Jairo, no final na realidade, desde 2018, o governo federal, logo após o golpe, Michel Temer, ele priorizou como um dos setores da economia aqui do Brasil, para poder ter a penetração, a entrada do setor privado, o saneamento. Então, o saneamento, só para deixar claro aí para os colegas que estão nos assistindo, o saneamento, ele é analisado por 4 perspectivas. O sistema de abastecimento de água, a área que envolve esgotamento sanitário, a parte de coleta e tratamento de lixo e drenagem urbana. Quando se fala em saneamento, nós estamos falando dessas 4 perspectivas, certo? Água, esgoto, lixo e drenagem urbana, né? Que são a drenagem, que é a parada que fica nas ruas para quando chover, a água levar para o rio. Pronto, que é o sistema de tubulação. Enfim, e desde 2016, 2017, que Temer, por meio da Associação Brasileira de Empresas, empresas privadas que atuam na área de saneamento, né, que eles estão com o objetivo de mudar, de fazer uma mudança no marco legal de saneamento. E aí, Jairo, por que isso, né? Porque os caras focaram nisso em 2016. Né? Aí tem 2 leituras. Uma, os indicadores estão muito ruins, e é verdade. A gente precisa melhorar, né, o acesso ao esgotamento sanitário. Não é à toa que Recife, Jairo, só tem 26% da cidade saneada. Né? Desculpa, deixa eu corrigir minha fala aqui. 26% com sistema de esgotamento sanitário. Certo? Então, é muito pequeno. Para você ter ideia do lixo, 68%, 70%
é que a gente tem coleta regular de lixo, lixo comum. Então a gente tem muita dificuldade. Não é à toa que a gente tem vários alagamentos na cidade, que a drenagem também não funciona direito. Né? Já a água é o que a gente tem o melhor indicador, 91,6% da cidade do Recife tem acesso à água de forma regular. Enfim, a gente fazendo essa leitura, né, a gente vê que precisa avançar. Mas também existe uma outra perspectiva para observar essa necessidade de mudança no marco legal. Estudos apresentados no ano passado demonstraram que, de 2007 até 2017, 10 anos, o setor de saneamento, na perspectiva da água, cresceu já 38% acima do PIB brasileiro. Uhum. O setor de saneamento, na perspectiva do esgoto, cresceu 78%. Isso é um crescimento econômico-financeiro. Ou seja, quem atua nesse setor ganhou muito dinheiro. Ganhou muito mais dinheiro do que se tivesse investido em qualquer outro. É o setor que mais dá grana hoje no Brasil. Então, é um dos, né? Desculpa, tá? Me corrigir também. Um dos setores que mais consegue gerar lucro nisso. Só que 95% já o serviço é prestado por empresas públicas. 70% estaduais, como a Compesa, e 25% por empresas municipais. O setor privado só atua em 5%. Então, veja o filezinho que está aí para o setor privado. Um setor que cresce e majoritariamente está na mão do público e que eles podem entrar com um setor que é monopolista, inclusive, e que é algo que a gente não consegue substituir. Quem é que consegue viver sem água? É impossível. E ainda mais pensar nisso, num tempo de pandemia, como a gente está vivendo, e saber da importância que é, né, todo esse sistema de esgoto, numa crise sanitária mundial que a gente está passando, nada é tão fundamental quanto a água, né? A questão da água na cidade, no estado, na cidade, no município, né? Enfim, fundamental. Perfeito. E aí os caras começaram. Primeira tentativa. Né? O governo federal apresenta uma medida provisória, se eu não me engano, o número é 848. Né? 844. E aí essa medida provisória, ela, por ser medida provisória, já entra em vigor, passa 6 meses na Câmara para ser aprovada. Se não for aprovada para virar lei, ela caduca. Então, no primeiro momento, caducou. E caducou exatamente, Jairo, né? No último mês do governo Temer. E aí, Temer deixou para o último dia útil dele, como presidente, para assinar a MP 868, que foi a MP que meio que copiou o que estava na 844, jogou para lá e garantiu a privatização do setor. Depois eu explico um pouco mais sobre isso. E aí, mais uma vez, isso entrou para uma nova legislatura, né? Porque mudou os deputados, mudou o presidente e tudo mais, e aí voltou o debate. O debate foi acontecendo, tal, pá, não conseguiram aprovar. Depois de 6 meses, caduca de novo. E aí, caducando, uma semana depois, Tasso Gereissati, que é um senador lá pelo Ceará, é conhecido senador Coca-Cola, né, que foi até batizado por Glauber, o deputado federal do PSOL lá do Rio de Janeiro. Por quê? O senador Coca-Cola. Ele é sócio majoritário da Coca-Cola aqui no Nordeste, que engarrafa aqui. A empresa que engarrafa a Coca-Cola aqui. Enfim, esse cara foi e, em 3 dias, apresentou um projeto que era uma cópia da medida provisória e aprovou. Apresentou e aprovou no Senado. E aí jogou isso para a Câmara. A Câmara recomeçou a discussão, né? E aí foi modificar e tal, sei lá o que, e aí chegaram e fecharam um documento. Um documento que teve mudanças para poder chegar num grande acordo, para poder ser aprovado. Né? E foi aprovado no final de dezembro na Câmara. Voltou, final do ano, começou 2020, veio a pandemia, e no meio da pandemia, no momento mais crítico do mundo, o Senado pauta de novo esse projeto de lei, que era o 4162, e aprova no Senado por meio de um debate virtual. Né? Um tema extremamente importante. Aprovou, foi para a sanção do presidente. Um dos acordos que foram feitos com o Centrão, né? E aí eu fico muito tranquilo nisso, porque o meu partido não fez acordo algum. Inclusive, o Partido dos Trabalhadores foi um dos únicos partidos, somando com o PSOL, que não fez acordo. E aí, o acordo que foi feito garantia a manutenção de 2 artigos.
o artigo 14 e 16. E adivinha o que aconteceu? Bozo, na hora de sancionar, vetou, meu amigo, os dois artigos e garantiu o acordo para poder aprovar o projeto de lei. Né? E aí, com esse veto, a discussão voltou e hoje, o momento atual, é o debate sobre a derrubada ou não do veto, que é do artigo 14 e 16, já que houve uma grande revolta do Centrão pelo fato dele ter vetado isso. Mas, enfim, o que é que esse projeto de lei, né, ou essa lei já aprovada diz? Na minha opinião, já, e aí só para também deixar claro para quem estiver nos ouvindo, eu fiz parte, né, na verdade eu faço parte, da Frente Nacional em Defesa do Saneamento. Eu fui representante da Federação Regional do Nordeste, né, dos urbanitários, nessa frente, e eu passei praticamente todo o ano, em 2019, né, especialmente no segundo semestre, que foi quando eu estava na Câmara, indo e vindo para toda semana já. Ia pegar um aviãozinho aqui, na terça-feira, ia para Brasília, passava terça, quarta, na quarta de madrugada voltava para trabalhar na quinta. Então, essa minha vida foi todo o segundo semestre de 2019. A gente fazendo debate sobre as mudanças do marco legal. Porque a gente defende mudanças, obviamente. Nós precisamos ampliar recurso, que é o que é necessário, dinheiro, e a gente precisa garantir que a gente consiga aumentar o acesso à água e o esgoto. Claro, a gente não é contra isso. Porém, o que foi discutido na realidade foi como tirar o setor público da área de saneamento e colocar o privado. Então, o debate central era como garantir recurso financeiro para poder a gente ampliar os sistemas. E não como tirar a Compesa, por exemplo, do trabalho aqui em Pernambuco, para poder colocar uma privada. E por que a gente é tão contra isso, companheiro? Hoje, os problemas da gente aqui reais, por exemplo, de água em Pernambuco, acontecem nos locais que são pobres, nos municípios que são menores, nos municípios que são longe das fontes de água. Porque é daí onde tem o custo. E como é que a gente vai imaginar que esses locais que a gente tem dificuldade de acesso à água, né, vai ser o local prioritário de uma empresa privada, que vai querer somente a busca do lucro, cara? Pelo contrário, a empresa privada vai se preocupar muito mais com as áreas que têm um investimento menor e que garantam ampliação do lucro. Então, não existe nenhuma garantia que vai garantir que esse projeto, da forma como foi concebida, com a empresa privada atuando, vai aumentar e vai ampliar, na realidade, vai ampliar o sistema de abastecimento de água. Pelo contrário, vai dificultar ainda mais. E com isso, a gente tem outro problema, tarifa social. Sim. Quem garante que a tarifa social vai acontecer? Cai no bolso de quem de novo, né? Quem é que paga isso novamente? O povo, a população. Então, assim, não tem garantia nenhuma. Quando a gente analisa Recife, né, que aí, falando agora como candidato a vereador aqui, quando a gente vai isolar Recife e observa os locais que estão com dificuldade de acesso, normalmente são regiões de morro, alagados ou parte da periferia. Que são regiões que majoritariamente ocupadas por pessoas, famílias de baixa renda, que têm dificuldade de acesso à renda para poder fazer o pagamento, por exemplo, de uma conta de água. E como é que a empresa privada aqui em Recife vai se preocupar em fornecer água para eles ou vai se preocupar em atender prioritariamente exatamente, as empresas, os bairros de classe média. Não existe essa lógica. Então, na busca pelo lucro, não há garantia alguma. Então, como nós fazemos a defesa, né, do acesso amplo do saneamento, e aí na perspectiva da água e do esgoto, porque foi isso que foi tratado, a gente entende que a Compesa é o único instrumento para que isso aconteça. Primeiro, porque pode garantir o subsídio cruzado para que aqueles que, uma cidade que tem um superávit, né, que dá lucro, por exemplo, o seu fornecimento de água, possa bancar as cidades que não dão lucro. Primeiro ponto é esse. E segundo, porque na Compesa, como empresa pública, é que se pode fazer política pública de acesso à água. Então, na hora que se vai ter investimento do governo, obviamente a gente vai investir onde mais precisa, que é o povo, e é isso que a gente defende. Certo? Algo que o privado não vai ter. Então, isso é uma questão fundamental aí que eu falo sobre a Compesa dentro desse conceito. Então, a nossa defesa, e é isso que está na nossa carta compromisso, inclusive, é eixo temático nosso, é que a gente tem uma garantia de um saneamento, primeiro, integrado,
que é um conceito mais amplo já, que não é só água, esgotamento sanitário. É que a gente consiga garantir também uma calçada, a gente consiga garantir um asfalto na rua, a gente consiga garantir toda a questão de equipamento público para uma região. Que isso foi o saneamento integrado que foi pensado lá na época do governo de João Paulo. Né? Grandes ações foram feitas aqui. Por exemplo, o sistema de esgotamento sanitário lá no Mangueira foi feito com esse conceito, no qual passava o saneamento, fazia a calçada, fazia ligações intradomiciliares, que é o que a gente chama, que o Estado entrava dentro da casa da pessoa, botava a tubulação e trazia o esgoto lá de dentro para colocar lá de fora. Certo? Tudo isso é o que a gente pensa que tem que ser feito. E isso tem que ser feito pelo poder público, é isso que a gente defende. E, obviamente, de forma eficiente. Também não dá para a gente poder segurar e manter uma empresa que não é eficiente. A gente defende isso também, que a empresa seja eficiente, né, que seja controlada, que seja cobrada, para que seja melhor atendida, para que melhor atenda a população. E só um apontamento, não é nada estranho o senador Tasso Gereissati ser partido do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. E ainda um segundo ponto é que eu me recordo que na gestão do prefeito João Paulo existia o orçamento participativo, né, onde a própria população dos bairros decidia a prioridade para as obras, né? Inclusive, se você tem algo parecido nesse sentido, eu acho que interferiria ainda mais com a participação de quem mora naquela região para escolher as diretrizes, né, de atuação do poder público. Agora, em cima dessa questão da água, do saneamento, da drenagem, enfim, a coisa da sustentabilidade está muito ligado a isso, né? Dos conceitos de uma cidade sustentável também. E aí, de repente, também eu já vi alguma coisa ali do seu programa voltado para isso, mas também da sustentabilidade envolvido com a parte ecológica e de tecnologia também. Isso daí é uma transversalidade que eu acho que também está dentro das suas propostas também, né? Pelo que eu acompanhei ali no programa. Perfeito, Jairo. A gente entende que existem vários conceitos sobre cidades, né, que são defendidos por quem estuda isso, né? Antes de mais nada, eu não sou estudioso da área, eu sou engenheiro de controle e automação, é a minha formação, e sou professor da área de projeto de máquinas, né, e sistemas. Então, assim, eu estou em outro campo da engenharia. Porém, nós, como engenheiro de controle e automação, né, nós compreendemos que o momento atual, isso aí sim eu vivo no meu dia a dia, né, nós estamos vivenciando, Jário, uma revolução que é chamada na literatura de Revolução 4.0. Né? O que é isso? Cada vez mais nós estamos conectados. Não só pessoas, mas também equipamentos e sistemas. Hoje a gente tem um sistema de acompanhamento e vigilância por câmeras que está conectado praticamente na cidade toda. Né? Isso é a Revolução 4.0. A gente tem fábricas hoje que todo o conjunto de dados, de variáveis, temperatura da máquina, vibração, quantidade de peças, né, quantidade de anomalias que teve no processo, tudo isso está indo para uma central. Quando a gente fala da saúde, a gente tem hoje, que já existem, sistemas complexos para poder fazer direcionamento e priorização de fila de espera para atendimento por exemplo, em marcações de especialistas para postos de saúde público. Enfim, a gente tem uma infinidade de sistemas que podem sim ajudar a população. E nós entendemos que, e quando a gente fala sobre isso, a gente tem 3 caminhos para seguir. O primeiro caminho é falar sobre cidade inteligente. Isso é uma coisa, certo? O segundo caminho é a cidade sustentável, é outra coisa, certo? E o terceiro caminho é a cidade humanizada, um outro caminho. Então, quando a gente coloca na nossa carta compromisso que nós queremos fazer do Recife uma cidade inteligente, é exatamente trazendo esse conceito, que é o quê? É a gente poder, por meio de participação popular, isso faz parte do conceito de cidade inteligente, ou seja, a gente vai criar instrumentos, e nós defendemos isso, instrumentos digitais para que o povo possa, junto com a prefeitura, por exemplo, como muito bem você falou, fazer
uma priorização do orçamento anual da prefeitura. Para onde o dinheiro vai no seu bairro. Isso é por meio de participação popular. Nós defendemos isso. Né? E, a partir disso, possa melhorar a qualidade de vida das pessoas, dentro de 10 dimensões. Tá? Entre elas, a questão da governança, né? Vou citar algumas aqui, mobilidade, certo? Educação, saúde. E aí, uma cidade inteligente é quando, a partir dessas 10 dimensões, ela possui um indicador próximo de 10. Né? Isso é uma forma de medir. Recife, hoje, por um ranking mundial, né, uma entidade mundial que faz esse acompanhamento, entre as 27 capitais, ocupa a posição 23ª no ranking das cidades inteligentes. A gente está muito lá atrás. Né? Detalhe para ser capital, né? Para ser uma capital do tamanho que é a cidade do Recife, a gente está muito lá atrás. E detalhe importante, meu amigo, nós somos um dos maiores polos de tecnologia do Brasil. Aqui tem startups que são reconhecidas mundialmente aqui instaladas aqui no Recife. Isso é algo que nos deixa muito triste, né? Para quem atua na área de tecnologia da informação e comunicação, para quem atua na área de engenharia, mesmo do ponto de vista da tecnologia, por nós estarmos numa cidade que não consegue aproveitar o melhor que tem, que são os recursos humanos, as empresas que estão aqui. Então, nós temos muito para evoluir nessa perspectiva e que, inclusive, meu amigo, a gente pode garantir que é o ponto fundamental de tudo, melhorar a vida das pessoas. Na hora que a gente consegue, por exemplo, fazer um sistema de automação, controle, para poder regular os semáforos de uma cidade, a gente melhora a mobilidade. Na hora que a gente consegue ter um sistema de acompanhamento de obras públicas com transparência, isso é muito bom, porque combate a corrupção que existe dentro da nossa prefeitura, pode ser dentro do poder público de modo geral. Né? Então, assim, isso é necessário e é urgente. Na hora que a gente tem um sistema inteligente que ajude as pessoas a fazer marcação de consulta nos postos de saúde público, isso vai ajudar a melhorar a vida das pessoas. Então, isso tudo são alguns exemplos do qual a gente pode implantar esse conceito de cidade inteligente. E quando a gente fala de cidade mais humana, mais humanizada, é uma cidade que se preocupa com as pessoas. E onde é que estão as pessoas, Jair? Aqui na nossa cidade. Né? Elas estão nos bairros e a gente precisa compreender como é que essa população se organiza. Nós temos hoje 700 mil pessoas morando, né, em situação de risco ou em um bairro de periferia. Né? Dentro de um conceito de áreas eixo, que são as zonas especiais de interesse social. Então, a gente precisa olhar, exatamente, especiais, a gente precisa olhar com carinho esse público. É um público que precisa de atenção. Precisa de atenção porque não tem, normalmente, moradia digna, e a gente precisa trabalhar esse conceito. Não tem saneamento, a gente acabou de falar, né? Então não tem drenagem, não tem coleta de lixo, não tem esgoto, e muitas vezes não tem acesso à água regular, né? Água potável de boa qualidade de forma regular. Não tem saúde pública, porque os postos de saúde, na maioria das vezes, não atendem o suficiente. Não tem creche, que é uma grande dificuldade. Hoje, o cadastro de espera de creche aqui em Recife demora em torno de 2 a 3 anos para uma criança ter acesso. Isso preocupa muito a gente. Certo? Então, são muitas dificuldades que a gente tem e que a gente precisa pensar nisso, né? E olhar com mais carinho. E aí a gente também defende uma cidade inclusiva. E aí eu falo inclusiva dentro das diversas perspectivas, Jairo, que a gente tem aqui na nossa sociedade. Né? Desde o ponto de vista de religião, e a intolerância religiosa está presente na nossa sociedade. E aí eu faço um recorte direto para o povo de terreiro, que sofre preconceito diariamente, especialmente por falta de informação. Porque o povo não sabe e atua de forma preconceituosa numa religião que hoje é milenar, é uma religião que tem uma matriz muito bem definida e de ancestralidade, que é uma matriz africana, e que muita gente aqui na nossa cidade frequenta ou faz parte dessa religião. Isso não pode acontecer o que aconteceu há um mês atrás, meu amigo, que 3 mulheres vestidas com roupa de baiana foram colocadas para fora do carro porque o rapaz que estava dirigindo não aceitava dirigir para macumbeira. Isso é um absurdo. Como também a gente não pode aceitar o preconceito e a dificuldade de acesso a emprego e renda para a população LGBTQIA+. E, mais uma vez, eu faço um recorte aqui para a população trans. Tu sabia que 95% da população trans não consegue ter emprego, e na maioria das vezes é por causa da orientação, é por causa da identidade de gênero dela. Então, assim, é algo que me preocupa bastante.
são as mulheres, são elas ou eles que sofrem mais com a violência na nossa cidade. Então, são questões que a gente também precisa pensar. Uma cidade inclusiva é uma cidade que compreende as diferenças, que sabe que existe e que trabalha para poder diminuir. Né? Do mesmo ponto de vista da questão da equidade e oportunidades. A meritocracia é uma palavra bonita que a classe média enche a boca para falar. Né? Não vamos defender a meritocracia. Cada um tem direito à meritocracia. É muito massa. Mas se a gente tivesse uma sociedade, se a gente vivesse numa sociedade menos desigual, não numa sociedade como nós temos aqui, de desigualdade atenuada, grande como tem, onde tem poucos ricos e muitos pobres. Uma diferença muito grande entre eles. Né? Não dá para poder a gente comparar uma criança que vive em uma casa que mal tem um local para sentar, Jairo, e estudar, porque não tem, primeiro, um local seguro dentro de casa para sentar, porque a casa é pequena e muita gente morando dentro dela, não tem acesso à internet, não tem um computador, não tem um livro, cara. Não tem ninguém dentro de casa que possa orientar. Muitas vezes não tem nem comida para poder estar se alimentando direito. Comparar com a criança que é filha de uma família de classe média, no qual o filho ou a filha estuda na escola particular de excelência, tem acesso à aula de inglês, música, judô, tem uma empregada dentro de casa que pode dar suporte junto com os pais, se alimenta bem, né? E é um lar seguro para ela. Então, assim, não sofre violência. Isso é algo que é impossível de conceber. Não dá. Ou a gente luta por equidade de oportunidades para poder compreender as diferenças e ajudar para quem mais precisa, para poder tornar isso mais igual, ou então a gente vai continuar vivendo uma sociedade que é desigual, uma sociedade que a gente vai ter dificuldade mais à frente de ver como é que vai estar se posicionando, porque o crescimento está sendo muito grande da pobreza. Eu dei uma virada. É porque eu tinha dado uma virada agora há pouco aqui. Saiu uma nova pesquisa de intenção de votos do Recife, mas eu não consegui. Justamente quando eu dei uma olhada, eu não consegui printar, vamos dizer, para usar a nossa linguagem de hoje, o que estava acontecendo. Aí agora só está na parte dos brancos e nulos. E aproveitando também, chega a pergunta aqui para a gente, que tira um pouco a gente do foco das propostas, mas que é de suma importância. Por exemplo, Luciana Carneiro Leão, que é uma jornalista muito bem concebida, então tá querendo falar com ela todo dia no Piauí, a gente está trocando uma ideia aqui, vou ver se consigo um contato para ela. Ela perguntando aqui se vencer uma eleição que extinguiu as coligações proporcionais, fica mais difícil, em contraponto com a proliferação da quantidade de candidaturas. Olha, sem dúvida que eu acho que para uma eleição que verticalizou, né, as eleições proporcionais, de repente complica mais e favorece. Por exemplo, aqui no Recife a gente tem 901 candidatos a vereador, né? Só do PSB tem 400 quase 4, quase a metade dos candidatos a prefeito. Então, assim, obviamente que o PSB tem uma possibilidade, uma chance de fazer muito mais, eleger muito mais vereadores do que qualquer outro partido, né? E assim, eu acho que a sequência vai se dando, né? Só para fazer esse parênteses. Aí o questionamento da Luciana Carneiro Leão. Posso fazer uma fala rapidinho? Vai lá. Não, tem carga aí. Tem carga. Falei. Vai lá, pode botar brasa. Beleza, olha, as eleições, ela tem dois cenários aí que a gente vai ver os resultados lá na frente, né, para poder comprovar se realmente foram diferentes ou não. Primeiro que a mudança da lei federal, né, a lei aí eleitoral, que foi uma mudança radical com o fim das coligações, certo? E isso vai impactar diretamente nas eleições, eu tenho certeza disso, nessa chapa dos proporcionais. Por exemplo, a chapa do PT, né? Só tem PT. Então, só quem é do Partido dos Trabalhadores está concorrendo naquela chapa e, em função do coeficiente eleitoral e da quantidade de votos totais que a chapa vai ter, nós vamos definir quantas cadeiras o PT vai ocupar. Nós acreditamos que o PT tenha em torno de 3 a 4. Né? Um cenário bom, 3. Um otimista, 4.
certo? Um cenário otimista com o apoio que eu acredito da candidatura de Jairo, de Marília, né? Tendo pessoas tendo 2 vereadores na chapa, que é Jairo e João da Costa. Então, são 2 candidatos que já entram na disputa de forma diferenciada, porque já tem mandato, tem estrutura do mandato, já participaram de outras eleições, né? Então, a nossa chapa hoje é uma chapa que eu considero que vai sim eleger em torno de 3 a 4. Nós estamos, Jairo, num cenário muito positivo, né? E eu acredito que nós vamos ficar entre essas 3 vagas. Tenho muita certeza, né? E dia 16 a gente vai ver, uma grande surpresa que vai ser. Marília está crescendo, né, nas pesquisas, e isso é um sinal, né? Quando a majoritária está subindo, está numa crescente, é sinal que a chapa proporcional também acompanha esse ritmo, né? E vai junto, né? Também. Exatamente. A gente tem isso. Isso mesmo. Nós hoje, né, a nossa candidatura ocupa várias posições dentro da sociedade aqui mesmo do Recife que nos favorece bastante, né? Nós estamos ocupando espaços dentro do setor sindical, por ter essa representação do sindicato também, dos sindicatos, né, das direções de sindicatos que nos apoiam. A gente tem também um apoio grande de categoria, né, que nos dá muito orgulho, inclusive, por ter esse apoio, tanto dentro da Universidade de Pernambuco, como também dentro das empresas estatais, e aí eu falo da Compesa, CELP, Chest. Nós conseguimos ter um crescimento muito grande nos segmentos, né, do voto de opinião. Por quê? Porque essa Constituição foi feita junta. Então, essa candidatura é do povo de terreiro, essa candidatura é da população LGBTQIA+. A gente não está terceirizando o discurso. Na realidade, eles estão fazendo parte dessa construção, né? Logo, estão com a gente. Como também outros segmentos. Não é à toa que o grupo político que eu faço parte, do ponto de vista de disputa de engenharia, a gente acabou, há 2 semanas atrás, de disputar o CREA e saímos vencedor, né? O presidente Adriano Lucena, que vai ser o futuro presidente do CREA, daqui de Pernambuco, é uma pessoa que faz parte do nosso grupo, que a gente defende a candidatura dele e que ele defende a nossa candidatura, a vereador aqui do Recife. Então, e outros segmentos, né? A gente tem também... Eu vi até o Sérgio Manberti gravando um vídeo para você. Para você ter ideia, onde a gente está chegando. Mas é isso mesmo, tirando as brincadeiras, a gente está com uma construção muito boa e a gente acredita que consegue. Agora, vai ter que ter voto, né? E o voto a gente só sabe no dia das eleições, né? Por isso que eu sempre estou... Esse momento agora, final de campanha, e aí é uma agenda intensa. Vou acabar essa live contigo aqui, e de 8h10, 8h20, já tem uma reunião marcada lá na Campina do Barreto. De lá a gente já vai para Cajueiro para outra reunião. De lá a gente vai voltar para Boa Vista para uma outra reunião. Então, assim, é correria. É aquela reunião de 20, 30 minutos falando com as pessoas, mas pedindo para poder votar, multiplicar os votos e garantir que entre na urna, né? Lá no dia 15. E esse é o trabalho que a gente precisa fazer, e nós acreditamos que com 6.500 votos na urna, a gente consegue garantir uma vaga no Partido dos Trabalhadores, que é algo que a gente é possível. Tá joia? Então é isso aí. Só dando a informação aqui, João Campos, 29%, Marília Reis, 22%, Mendonça, 18%, e delegada Patrícia, 15%. Então, você está com tempo estourado aí, estourado já, Hermes. Vai precisar sair agora, tá na sua hora já. Até porque esse Instagram aí, a gente sabe que ele corta a gente. Ou dá para falar de mais algum projeto seu aí? Eu achei interessante aqui a história de Espaço Makers, que é uma coisa que a gente vê lá fora, né? Beleza. É uma coisa que a gente vê lá fora, que já teve a oportunidade até de sair do país e tal, para fazer algum curso, alguma coisa. E mesmo quem não saiu, mas já conseguiu observar esse projeto, projetos similares em outras localidades, sabe que é uma coisa que acompanha justamente esse passo de modernidade, né? Então eu não vi ninguém falando disso. É uma coisa que eu acho que é bem interessante também, que atinge não só uma parcela da população privilegiada, eu acho que ele realmente democratiza, assim, porque se isso aí é feito de uma forma popular, ele atinge a toda a população, de fato, né? Isso daí é bem interessante. Isso. Deixa eu só fazer aí um recorte rápido da pesquisa, né?
Isso mostra, Caio, como João Campos está desidratando, né, cara? Está diminuindo, toda a pesquisa está diminuindo, e o crescimento de Marília. Eu acredito que no segundo turno nós vamos entrar muito forte, e eu vejo com grandes possibilidades de uma vitória de Marília Reis para prefeito, né, que é a nossa candidata, que a gente está defendendo em todo canto que a gente vai, né, nós, tanto por compromisso partidário, por ela ser candidata do nosso partido, mas também por acreditar nela. Né, eu vejo nela um desejo muito grande de fazer diferente, de melhorar. É uma pessoa competente, é uma pessoa determinada e tem uma questão fundamental, né? É a nossa possibilidade de eleger a primeira mulher prefeita aqui da cidade do Recife. Então, isso é algo que é importante também para as questões que envolvem a paridade e luta de classe também, de gênero. Bom, sobre a questão do movimento maker, eu acredito que poucos fizeram isso, né? Até para fazer outro parênteses aí, não sei se tu visse, Jário, a gente publicou um game há uma semana atrás. Chegasse a ver? Pronto. Pronto, ficou massa, né? Um game, mas aquilo ali é para mostrar que a gente consegue, bicho. Durante a campanha, né, um companheiro nosso, que é Zósimo, que está ajudando a gente nesse caminho aqui também, ele, mas eu vou fazer aqui um jogo, velho. Vamos pensar aqui um jogo, vamos embora. E aí ele construiu e viu, né, que a sacada dele, obviamente, de fazer propaganda, né, para a gente poder divulgar a candidatura, mas também mostrar que é possível a gente conectar a questão da tecnologia com política, que é isso que foi feito ali. Bom, o movimento Maker é um movimento que existe desde a década de 60, né, que é conhecido na Europa e bem ampliado, né, inclusive em alguns países. O que seria isso, né? Seria faça você mesmo, é um movimento no qual você tem acesso a um conjunto de ferramentas e equipamentos e você constrói o que você quiser. Né? Que a grande sacada é desenvolver as suas habilidades de inovação, de tecnologia, de empreendedorismo. É para isso que serve esse espaço maker. Né? Aqui no Recife, existem alguns espaços privados, como o Fab Lab, por exemplo, pode ser comparado com um espaço maker, né, aqui na nossa cidade. Porém, não existe nada de equipamento público que trate dessa questão. Então, é exatamente isso que a gente entrou no debate. Por que não oferecer, né, locais públicos que qualquer cidadão possa fazer uso de novas tecnologias que incentive, cara, a livre criação, compartilhamento de ideias e projetos, no qual a gente possa desenvolver empreendedorismo, no qual a pessoa possa desenvolver o trabalho da escola, da universidade, possa aprender e gostar de engenharia, por exemplo. Então, é isso que a gente defende, que são esses locais, que é algo que já é, como eu já tinha dito, desde a década de 60, algo que já é real na Europa. Em cidades da Europa, existem praças e praças com esses equipamentos que você pode ter acesso. Então, é isso que a gente está defendendo, é isso que a gente acredita, e é algo possível, barato, e que pode também gerar um negócio dentro da nossa cidade. Beleza. Eu vi também a história de 24 horas do hospital veterinário, né, para que isso seja implementado também. Isso é um debate antigo, né? Exato. Acho que quando a gente não era nem nascido, já tinha esse debate aqui em Recife, da defesa de um hospital 24 horas, para veterinário. Porque não tem, velho. Hermes, como você falou, tem uma reunião de 8h10 em Campina do Barreto. Eu não sei se você está com tempo ainda de falar, por exemplo, da questão das oficinas multiculturais, né? Já que a gente falou do Sérgio Manberti, por exemplo. Então, assim, a questão cultural é uma coisa muito, muito identificada com desse multiculturalismo. Por exemplo, nunca saiu do carnaval, né? Mesmo dentro das gestões do PSB, né? que na cidade do Recife, foi um tipo de política pública cultural implementada ainda na gestão do PT e que teve procedimento, né? Dentro das gestões do PSB e que você propõe aqui oficinas multiculturais, né? Isso aí é uma coisa, além do cunho social, tem, claro, o peso cultural, propriamente dito, né? Dentro desse projeto também, né? Das oficinas multiculturais. Perfeito. A gente trabalhou também durante essa pré-campanha a questões que envolvem a pauta da cultura. E aí a gente fez um recorte também
com o povo da cultura, que é a galera que está na cena alternativa aqui do Recife. Acho que eu vou começar a minha parte assim para entrar na questão dessas questões que envolvem os palcos multiculturais. E nesse recorte, Jairo, a gente viu que muita coisa que tinha sido pensado, colocado em prática no governo de João Paulo, no governo agora nesses 8 anos de Geraldo Júlio, foram esquecidos, foram abandonados. Então, aquela cena forte cultural que a gente vivia aqui, com bandas assim, de representação mundial, né? Como Nação Zumbi, Mundo Livre S.A., né? Enfim, entre outras que saíram aqui do Recife, a gente deixou esquecido. E nós fomos correr atrás disso, né? Pô, por que aconteceu isso? Por que esses grupos ficaram esquecidos? O que é que está faltando? E começamos a identificar alguns problemas. Isso, inclusive, do executivo, né? E que o mandato de vereador pode ajudar. Então, uma das questões é a burocracia, Jário, que existe para abertura de editais na área cultural. Tu sabia que aqui em Recife, aí falando um pouquinho da cidade inteligente, né? É uma das poucas cidades capitais que, para poder você entregar os documentos para uma banda, por exemplo, participar de um edital de cultura ou de fomento, alguma coisa desse tipo, precisa ainda entregar impresso e gravar um CD e entregar. Isso aí realmente é uma coisa bem ultrapassada já, né? Isso aí, Pois é. os mais diferentes tipos de mídia para se chegar a fazer uma inscrição, pelo menos. Isso aí. Pronto. Então, assim, isso é uma reclamação geral. Se você for conversar com qualquer banda, dessas bandas de periferia, né, da cena alternativa, eles vão reclamar, pô, é um absurdo, a gente tem que imprimir 300 folhas, entregar um CD e tal. Tudo isso poderia ser digital. Então, existem editais, e aí é o que a gente faz a defesa, né? É que se faça esses editais. Não existe cota, e aí acho que, ó, Heber está até seguindo a gente, faz parte também de uma banda aqui no Recife, que está com a gente nessa campanha, está aí seguindo, ele comentou aqui, precisamos de cotas para novos artistas. É verdade, cara. A gente tem feito tanta equidade, por que não ter cotas, né? Então, a gente precisa disso também. Precisa trabalhar um cadastro único cultural. Não tem. Um cadastro que também não só coloque artistas, bandas, mas também coloque as agremiações brincantes, os trabalhadores da cultura, os gestores culturais, os produtores, casas de eventos, enfim, todos os profissionais que atuam no setor, né? Som, iluminação, e que tem esse cadastro geral, tanto para participar dos editais e poderem receber, né, do ponto de vista, fazer negócio, no final das contas, como também facilitar o acesso para que outras pessoas possam ter. Então, assim, a gente tem muita dificuldade. Do ponto de vista dos palcos multiculturais, o que a gente tinha, né, por exemplo, nos carnavais de João Paulo, era uma coisa linda, né? A gente tinha palco espalhado pela cidade, tocando músicas diferentes, né, que João da Costa continuou, Geraldo manteve algumas partes, mas também outras tirou. Por exemplo, vou de novo fazer um recorte da cena alternativa. A gente não tem um palco hoje para cena alternativa. Aquele o reggae beat, né, que tem ali, que fica lá no Recife Antigo, aquilo ali não representa a cena alternativa. É algo que a gente precisa e também defende. Políticas culturais, que abrangem a atuação dos profissionais também, não tem. Né? Defender a questão da valorização, manutenção e ampliação dos equipamentos culturais. Por exemplo, os cinemas da gente públicos, né? o teatros, museu, galerias, tudo isso faz parte desse pacote que a gente está fora também de discussão. Então, assim, eu sou favorável e é uma das primeiras coisas que a gente vai correr atrás com o mandato, que é apresentar um projeto de lei, cara, que estabeleça prazo de pagamento para os artistas e equipes de produção. Não dá para um artista se apresentar aqui na cidade do Recife e demorar 1 ano, 2 anos para poder receber. Então, isso é um absurdo. E a gente precisa garantir, se for necessário, fazer um projeto de lei que se faça para poder regulamentar isso. Há muitos anos que é assim. Realmente, essa daí é uma parte que incomoda, porque tem artistas que vivem justamente dos ciclos, né? O ciclo natalino, é o ciclo carnavalesco, é o ciclo junino, e demora demais a sair esse dinheiro por empenho, né? Realmente uma demora muito grande. Assim. Isso daí deveria ser facilitado, porque na hora que a gente está ali se divertindo, quem se diverte com isso, gosta. Agora, o artista precisa do dinheiro para sobreviver, para fazer a renda dele e ganhar aquela gordura para fazer o resto do trabalho dele o resto do ano, né?
Então isso aí é fundamental para a classe artística e para a gente que se diverte com a classe artística. Pronto, isso eu aí. tô vendo que o povo tá ali chamando aí por causa das suas reuniões. Eu acho. Tá aqui, ó. Tem um aqui do meu lado aqui. A conversa tá arretada, velho. Assim, a gente pode, depois que você tiver eleito, a gente pode abrir outra live aqui para continuar. Mas enquanto você não tá, corra atrás dos votos, vai lá. Beleza. Eu agradeço demais estar conversando com você, uma pessoa com tanto conteúdo. E eu espero bater outros papos contigo ao vivo. Com certeza a gente já esteve nos mesmos lugares por aí, né? E parar para conversar também mais à frente. E eu agradeço demais ter recebido você aqui e torço para que sua campanha aí tenha um desfecho feliz, velho. Ô, Jário, muito obrigado. E voto em Recife. Volte Recife, volte Recife. Se a gente tem um candidato aí para votar, dia 15, digita lá 13000 e confirma para o vereador Hermes Costa. E vote em Marília Reis também para prefeita. Meu querido. Valeu, meu irmão. Muito obrigado. Ó, foi um prazer, foi muito massa a nossa conversa. Vamos marcar outra presencial, a gente tomar um café, conversar um pouquinho, que foi bom, bicho, foi divertido. Tá bom? Então, um forte abraço. E, gente, para quem está nos assistindo, segue a gente nas redes sociais, segue aí Mundo Jairo Lima, segue Hermes FCN, Hermes Costa, é fácil também de digitar. Né? E no dia 15, só para reforçar, não se esqueça, o número é fácil. Digita 13000 e aperta confirma. Aí vai confirmar o vereador. E logo em seguida, digita 1 e 3 e confirma de novo e confirma a prefeita. Beleza? Vota Hermes Costa e Marília Reis. Forte abraço, meu amigo. Valeu, até a próxima. O vídeo vai ficar salvo aí para todo mundo no feed e eu vou lançar também no YouTube e no Twitter, tá? Então pode acompanhar a conversa lá também. Valeu, obrigado. Até mais. Tchau. Tchau.